Será que estamos todos a jogar à roleta russa com o futuro do país? Estamos, José Manuel? Eu diria que sim. Eu diria que sim, porque, para todos os efeitos, nós tínhamos uma perspectiva de estabilidade, pelo menos foi mais ano e meio, não era? Não é que os países tenham que depender apenas de haver governo, não é que muitas coisas não continuem a acontecer mesmo sem governo, quer dizer, nós não paramos, continuamos a trabalhar todos os dias, a economia não para, mas este governo nem estava a fazer coisas particularmente disruptivas no sentido de mudar... De grandes mudanças. Grandes mudanças, mas algumas coisas estavam a acontecer, apesar de tudo. Curiosamente, algumas mesmo assim nesta reta final, e não sei se até à dissolução ainda deve haver pelo menos mais um Conselho de Ministros, ainda somos capazes de ter mais uma enxurrada de medidas, veremos. Mas num país em que mais de metade da economia depende do Estado, eu repito, mais de metade da economia depende do Estado, quando não há governo as coisas nunca ficam mais simples. E portanto é isso que vamos ter. E com aquilo que eu já tinha sublinhado ontem, com a perspectiva de estarem a acontecer duas coisas. Primeiro, uma incompreensão ou uma irritação. Eu não sei exatamente qual é o fator dominante, mas aquilo que eu detecto, eu diria nas bordas da bolha jornalística, porque também nem tive tempo para mais, é que as pessoas ou estão, ou não percebem literalmente o que se passou, e portanto ninguém está a seguir as notícias dia a dia para perceber o que se passou e a ver as coisas todas como nós estamos, ou então estão pura e simplesmente irritadas com o que se está a passar. E é uma irritação muito genérica. É uma irritação que não é focada apenas num partido ou noutro, ou apenas contra um partido ou contra outro, ou contra um líder, seja ele o primeiro-ministro ou líder da oposição, ou seja o que for. É uma irritação. Isto não se faz. Pronto, isto não se faz. E desse ponto de vista, acho que temos outro risco, que é, por um lado, não saber o que é que pode sair daqui. Eu daqui a pouquinho vou falar um bocadinho de cenários, mas perceber também que uma das primeiras coisas, há aqui uma grande incógnita, e essa incógnita vai se chamar abstenção. Eu fui olhar para alguns números anteriores e devo dizer-te que, mais do que a abstenção, fui olhar para a participação, que é um número mais relevante que o da abstenção, porque na abstenção tu o corpo eleitoral tem mudado e, portanto, às vezes há mortes nas listas, coisas que não foram limpas, confusões, atrapalhadas. Na participação, sabes quantas pessoas foram votar? Sim. Ora bem, primeiro, comparar com o período mais parecido com este, que é um período há muitos anos, 40 anos. E devo dizer que os números são relativamente surpreendentes. Parecido porquê? Parecido porque tivemos 13 eleições seguidas. Se quiser, não tão próximas como estas, mas tivemos, quer dizer, tão próximas como estas. Eu não vou contar com a primeira, que a primeira era uma eleição de crise. Vou falar de 85, que é a primeira eleição, das 3 eleições de Cavaco Silva. Qual foi a participação? Sim. E é interessante ver o que se passou. Primeiro, a primeira eleição de Cavaco Silva é uma eleição em que o governo caiu, vínhamos de uma crise muito grande, tinha estado cá o FMI e tivemos praticamente 5.800.000 eleitores a votar. Portanto, a votação foi 5.800.000. E depois temos outra crise provocada, desta vez com absoluta claridade, digamos assim, pela oposição, que faz cair o governo de Cavaco Silva. E numa altura em que a economia já estava a recuperar, já havia um certo elan, e era fácil o candidato a primeiro-ministro, que era Cavaco Silva, dizer: isto tem que haver estabilidade, dê-me uma maioria. E ele pediu a maioria. Claramente. É uma coisa que nunca mais ninguém praticamente pediu. 5.000, não chegou a 5.700.000. 5.700.000. Isto é, apesar de tudo, menos eleitores. Eleições em julho. Estas eleições que foram em julho. Quando passamos para 91, isto volta a subir, mas fica ali entre as duas, não é? E é nessa eleição que ele tem, portanto, faltam-se eleições normais, em outubro,
volta a haver eu vou-me embora se não tiver maioria absoluta, posso ganhar, mas se não tiver maioria absoluta vou-me embora, portanto, Cavaco Silva. Muitas medidas populares na véspera das eleições, coisas parecidas, função pública, reformar, 13º mês para os reformados, muita coisa assim desse género, maioria absoluta maior de sempre, está a 50 e não sei quantos %, e a participação sobe um bocadinho, mas não sobe nada do outro mundo. Agora vamos ver o que é que se passou de 2015 para cá. Para mim, primeira surpresa, nós somos um país com mais eleitores, não porque tenhamos muito mais habitantes, mas sobretudo porque temos mais habitantes com mais de 18 anos, não é? Portanto, o que nos faltavam são os habitantes mais novos, portanto, habitantes com capacidade eleitoral. E na eleição de 2015, repara, eleição de fim de troika, eleição de potencial grande mobilização, porque podia-se mudar, ou manter o governo de Passos Coelho, ou mandar embora o governo de Passos Coelho, enfim, lembras-te dessa eleição? Claro. 5.400.000. Estamos num nível de participação muito abaixo de 40 anos antes, ou 30 anos antes na altura. 2019, o que é que tu dirias? Portanto, primeira eleição da Geringonça. Portanto, a primeira eleição da Geringonça. Quer dizer, já após Geringonça, íamos fazer o balanço da Geringonça. Diminuiu a votação. Diminuiu. Porque eram mais previsíveis as eleições, será? Quer dizer, sabia-se que em princípio o Partido Socialista ia ganhar, portanto não havia assim, pronto, mas ninguém pediu maiorias absolutas, não havia nada especial. 2022, as eleições surpreendentes, não é? Portanto, as eleições em que António Costa tem maioria absoluta. A participação aumenta de 5 para 5 milhões e meio. Pronto. Mesmo assim, estamos havia ali uma ameaça de que o Chega poderia ir para o governo se o PSD ganhasse. Sim, talvez o PSD essa ameaça, mas o Chega tem uma votação significativa já, mas ainda relativamente baixa, comparativamente com o que viria a ter depois. 2024. O ano passado, há um ano. Eleições provocadas por uma demissão inesperada de António Costa. O que é que achas que se passou? A abstenção, e lá está o outro valor, não foi grande. Portanto, diria que votou muita gente. É quase mais 1 milhão de eleitores. Foi quase mais 1 milhão de eleitores. A abstenção, portanto, passámos de 5,5 milhões para 6,5. Quer dizer, não é bem assim, porque, vá lá, 656, 643, portanto, ali menos 100, portanto, são 900 e tal mil eleitores. Portanto, suscitaram mesmo muito interesse na participação, muita vontade de participar. Eu acho que provocaram um outro fenómeno, que foi, levaram a votar pessoas que há muito tempo não votavam. Sim, pelos números. E essas pessoas votaram em partidos novos. Sobretudo no Chega. No Chega. Na Iniciativa Liberal foi mais ou menos o mesmo que já tinham votado antes, portanto não vejo que aí tenha havido muitos eleitores novos. O LIVRE também sobe, mas é sobretudo o Chega aqui que é o fenómeno. E, portanto, quando olhamos até para os números absolutos dos dois maiores partidos, eles não mexem assim tanto como isso. Portanto, quer dizer, o PS perde muito, como é óbvio, não é? Mas o PSD, enfim, não tem um resultado particularmente esfuziante. Mas essas eleições, para todos os efeitos, são em março, portanto são numa altura em que as pessoas estão todas por aí a trabalhar e não sei o quê. Agora vamos ter eleições em maio. Em princípio é uma altura semelhante. O que é que vai acontecer? As pessoas vão voltar a abster-se como se abstiam até 2022? Ou vão voltar a participar como participaram em 2024? E quem é que vai desistir de votar? São os que estão irritados com os partidos grandes, ou os que já desabafaram, digamos, desabafaram ao votar no Chega e agora vão ficar em casa? Epá, eu acho que é daquelas coisas que neste momento não sei. E isso determina, nós podemos ter todas as sondagens do mundo, mas elas não nos vão dar, nunca nos dizem como é que vai ser a abstenção, e se a abstenção for uma variante determinante, como já foi em alguns momentos, mobilizar
Quer dizer, grande parte da alteração da votação dos partidos tradicionalmente não é por as pessoas terem votado num partido e terem votado noutro. Boa parte eu votei agora e agora abstenho. Portanto, acontece muito, sobretudo em eleitores menos politizados. Portanto, esta questão vai ser muito irritante e eu não sei o que é a irritação que isto provocou, ou incompreensão entre estes dois polos, o que é que gerará junto dos eleitores numa altura em que não estamos a viver uma crise económica, em que há até a percepção de que as coisas estavam a correr, enfim, olha, em que se podia dizer que a economia estava bem e as pessoas também, portanto, que é uma coisa que mesmo na última eleição o PS não conseguiu dizer, não é? Portanto, não conseguiu dizer porque havia muita contestação social, greves por todo lado, professores, polícias atrapalhadas, não é? Portanto, isso foi, de alguma forma, houve aqui uma espécie de acalmação. O que é que vai acontecer? Não faço mais pequena ideia, não sou capaz de prever. E eu, às vezes, até eu fico surpreendido. Fico surpreendido e vou-te ler aqui uma notícia publicada na imprensa. E depois vou-te pedir para tu me dizeres quando é que ela foi publicada. Estamos aqui como o Bruno. Estou a fazer de Bruno. Estou a fazer como Bruno. Estou a fazer de Bruno no 3 toques. No 3 toques. Isto é uma notícia sobre Montenegro e diz assim: uma das suas fontes de rendimento em 2021 foi uma empresa de consultoria que criou em janeiro desse ano. Com a mulher, Carla Neto Montenegro, os 2 filhos, dando como sede a nova casa da família. A Se Por Um Vira Limitada é uma empresa consultora, abre aspas, de gestão e exploração agrícola, turística e empresarial, fecha aspas, que inclui no seu objeto de atividade abre aspas, orientação e assistência operacional às empresas ou a organismos, inclui públicos, em matérias muito diversas, tais como planeamento, organização, controle, informação e gestão, entre outros serviços. O político teve 62% das cotas da Se Por Um Vira, até desistir delas, e do cargo de gerência, que partilhava com a esposa em junho de 2022, após ter sido eleito presidente do PSD. Esta notícia seria das últimas 3 semanas, quando foi conhecido o caso. Esta notícia foi publicada em maio de 2023. Há 2 anos. Esta notícia foi publicada em maio de 2023, há 2 anos. Portanto, o objeto da polémica que levou à queda do governo era do conhecimento público, ou tinha a obrigação de ser, há 2 anos. Quer dizer, não estamos a falar de um órgão de província, estamos a falar do principal semanário do país. Foi no Expresso que Foi no Expresso que isto foi publicado, e portanto, com mais detalhes, Carla Montenegro ficar como sócio-gerente e não sei o quê. O objeto da notícia não era a Se Por Um Vira, era a casa de Montenegro. Pronto. E portanto a Se Por Um Vira ficou lá esquecida no meio e ninguém mais ligou ao assunto. Portanto, eu não vou ter nenhumas conclusões disto. Mas portanto, não achas que o ponto de viragem, no caso agora, foi a notícia da Avença? O ponto mais do que a empresa? Porventura foi a notícia da Avença, claramente, aquele momento em que as pessoas ficam mais excitadas. Saber-se uma coisa, ser notícia e transformar-se num caso, que eu acho que deve ser uma coisa que, do ponto de vista mediático, devia ser estudado, porque é que isto acontece. Eu, aliás, se estivesse num partido, passaria a vida a estudar isso, não é? Porque acho que convém que se perceba, porque é exatamente... Quando é que um caso ganha a dimensão de Nós temos a notícia sobre as imunizações na TAP, e toda aquela... Tinha saído... muito tempo antes, no Expresso, na secção de Economia, ninguém ligou nenhuma. Depois passa para a capa do Correio da Manhã, e aqui há também um movimento mediático dessa natureza, que é quando passa das secções de Economia e notícias em determinado tipo de jornais, e depois passa para a capa do Correio da Manhã, ou quando um jornal, aí o Correio da Manhã é muito mais eficaz, quando a coisa chega à capa do Correio da Manhã. Mas para o mundo político eles parece que tem mais coisas. Mas para ser caso não chega. Não chega. Vou-te ler outra passagem, precisamente sobre, que tem a ver com a história da Sol Verde, que é assim: a sociedade Se Por Um Vira presta, desde julho de 2021,
à Solverde, através de profissionais qualificados, serviços especializados de compliance e definição de procedimentos no domínio da proteção de dados pessoais, assegurando o suporte técnico e consultivo necessário, incluindo o exercício da função de encarregado da proteção de dados interno e implementação integral das exigências do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Isto foi escrito por quem? Pela Solverde. Portanto, a Solverde já disse porque é que, quer dizer, já disse, foi dito no comunicado em que rescindiu o contrato. No comunicado a seguir à notícia do Expresso. O contrato, dizia não quer polémicas, Sim. disse que aqueles serviços foram publicados. Mas quem assistisse ontem ao debate no Parlamento, quem tivesse ontem assistido ao debate no Parlamento, só ouviu falar de avanças, no sentido das avanças serem avanças dadas por um não serviço. Portanto, eu não vou agora, é evidente que nós sabemos como é que estas coisas todas se ensaralharam umas nas outras e a responsabilidade que Montenegro tem nisso e o facto de, porventura, muitos destes contratos que ele tinha e que ele levou para aquela empresa, porque ele levou os contratos para a empresa, como é óbvio, esse comunicado da Solverde diz que tinham começado a trabalhar com Luís Montenegro a partir de 2018, mas antes como advogado, ele tinha prestado vários serviços como advogado, depois mudou para, digamos, o objeto para outra, mas mudou muito antes de ser líder do PSD, olha, muito antes, um bocado antes, numa altura não era previsível que ele fosse líder tão depressa, porque o Rui Rio tinha derrotado nas eleições. Portanto, ele não deu as explicações, não percebeu que tinha que dar as explicações, ou não quis perceber, ou então, no limite, há ali algum rabo de palha que nós ainda não percebemos exatamente qual é que possa ser, porque aquilo que está a ser dito por pessoas como a Mariana Mortágua ou o Pedro Nuno Santos não se sustenta nos dados conhecidos. Aliás, a Mariana Mortágua disse ontem coisas no Parlamento que contrariam os dados conhecidos e a própria resposta que o Luís Montenegro deu ao Bloco de Esquerda. Portanto, pode haver dados não conhecidos. Pode haver, enfim, não faço ideia. Agora, isto transformou-se numa bola de neve, que nos levou para aqui. Portanto, já falámos aqui, não vou repetir aquilo que acho que são o papel dos advogados de província nos aparelhos dos partidos, portanto, e que creio que é um retrato bom. Eu ontem até me dei ao cuidado de pegar no livro do nosso colega Miguel Carrapatoso, Miguel Santos Carrapatoso, com o perfil, a história do Montenegro, para ver qual era a origem, portanto, a origem daqueles terrenos, daquelas coisas todas de que ele fala agora. Já está lá tudo. Já se percebe de onde é que aquilo vem. Aquilo vem da mãe. Portanto, não é do pai. O pai era uma origem relativamente, não direi humilde, porque era licenciatura e depois tem um bom emprego, portanto tem boa vida o pai. Portanto, e deram-lhe uma boa vida, portanto é classe média alta, digamos assim, não são milionários. Classe média, com uma vida boa. Mas faz uma coisa, no livro do Miguel Santos Carrapatoso, até se diz o nome do vinho que ele produz. Portanto, não foi uma revelação da entrevista que deu. Foi uma revelação da entrevista. Eu agora já não me recordo o nome, não me bem nota. Muros, pronto. Muros, e que ele estava muito contente, que estava muito, até empenhava uma parte do seu tempo nisso e não sei o quê, portanto gostava de fazer aquilo, porque tem mais raízes lá, não sei o quê, não sei o que mais. Bem, mas isto agora está tudo, não há forma de sair, isto está tudo completamente de pés para a cabeça, cada coisa nova que aparece, parece que é uma descoberta enfim, mas para mim a questão principal é que, parece-me a mim, não sei se vai mudar muito isto, é que nós vamos ter os próximos meses em que vamos discutir duas coisas, basicamente. Vamos discutir a Aspiram Viva e, portanto, mas vamos discutir, a não ser que, quer dizer, neste momento, como, aliás, nós escrevemos aqui no Observador, faltam conhecer os clientes responsáveis por 14% da faturação
enfim, sobre os restantes clientes, faltará demonstrar que não foram prestados serviços, quer dizer, porque é preciso, quer dizer, não basta dizer se a empresa que recebeu os serviços diz que eles foram prestados, não sei como é que numa comissão de inquérito parlamentar, que não é o Ministério Público, se pode demonstrar que não foram prestados serviços nenhuns. Portanto, não sei como é que isso pode ser feito. Mas, enfim, veríamos. Eu acho que eu discordo um pouco do que diz hoje aqui o Miguel Pinheiro, que isto ia-se para a Comissão Parlamentar de Inquérito e tudo se resolvia, tudo se mostrava tudo. Depois do que se passou na Comissão das Gêmeas, eu creio que nós já todos percebemos que isto são romances que não acabam. São romances que não acabam, independentemente de acharmos bem ou acharmos... Quer dizer, houve um tempo em que as comissões parlamentares de inquérito eram respeitáveis e faziam a sua coisa. Houve um tempo. Desculpa, eu acho que isso é um bocado de memória a posteriori, porque quando nós vamos ver, por exemplo, o que foram as sucessivas comissões parlamentares de inquérito, aquelas que efetivamente ficaram para a história, que são as da morte do Sá Carneiro, nós vemos toda a chicana política e forma... Mas isso aí, essas de morte do Sá Carneiro não foi uma, foram para aí 10. Exatamente. Pronto, foram 10. E essas sempre foram um mau exemplo. Mas foi muito bom que tivessem acontecido. Pronto. Foram um mau exemplo porque tiveram conclusões contraditórias, porque uma dizia uma coisa e depois a outra dizia outra. Mas foi a única forma dependia do parlamento. Mas podemos pensar na do BES, por exemplo. Mas podemos pensar na do BES, podemos pensar na como é que o BPN, podemos pensar na das parcerias rodoviárias. Todas essas produziram relatórios no fim que podiam ser subscritos pelos vários partidos que lá estavam, não é? Como aquele relatório que saiu a Hora das Gêmeas, ou como outros relatórios que saíram, por exemplo, daquela que envolveu Pedro Nuno Santos, que foi votado pelo Partido Socialista, que tinha a maioria e acabou. Mas é só uma regra. As comissões parlamentares de inquérito só funcionam e só têm um resultado consensual quando a esquerda quer. Eu lamento, mas é assim. Não sei se a esquerda quereria, por exemplo, o resultado consensual das parcerias públicas rodoviárias. Não creio. Não creio, porque aquilo era o grande cavalo de batalha do... Sim, mas... Sim, a esquerda era fraca na altura. Pois, não é? Era fraca. O que acontece é que as outras acabam por ser transformadas numa espécie de chicana. Agora temos aqui a introdução do fator Chega que altera isto. Mas, e portanto deixaria a das Gêmeas de fora. Mas na verdade, até no caso das Gêmeas, tornou-se muito óbvio tudo o que tinha acontecido. Tal como na da TAP, mas como, por razões óbvias, a esquerda, eu estou a escolher o Chega, esta que já tem o Chega, não estavam interessados num determinado tipo de relatório, não acontece. Portanto, é só isso, eu acho que distingue as comissões de inquérito umas das outras. Sim, está bem, mas não ser tão radical como disse, por exemplo, acho que membros do BES, a comissão do BES e a comissão do lá na do BES nasceu a grande estrela, Mariana Mortágua. Nasceu porque ela de facto fez um bom trabalho. Sim, claro. Pronto, fez um bom trabalho. Assim como o Nuno Melo só é dirigente do CDS por causa da comissão do BPN. Portanto, as estrelas também ali... Mas coitado, nunca ficou estrela, ficou mais sempre meio emparvoado. Está bem, mas pronto, mas pode ser eurodeputado, pode suceder ao Nuno Portas, se bem que fosse o Miguel Portas, ao Paulo. Há muitos Portas, pá. Exato. E eu conheci-os a todos. São uma família realmente espetacular. É uma família grande. Ao Paulo Portas, apesar dele ter sido muito orientado pelo Paulo Portas, toda a gente sabe isso, não é? Naquela comissão. Mas não vamos agora debater isso. Eu acho que aquilo que vamos estar a debater é isto. Não sei se ainda há alguma coisa que... Enfim, a estratégia do governo foi responder às perguntas dos partidos. A fragilidade, para mim, maior neste momento do Partido Socialista, e vai ser usada contra ele na campanha, é criar uma comissão de inquérito sem ter nunca dito que perguntas queria que fossem respondidas, porque eles vão dizer, nós respondemos ao Chega, respondemos ao... Ontem disse que o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito já estava definido e que era por aí. Mas é o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito é, ele disse numa entrevista, ver os mails. Quer ver mails. Quer dizer, vamos lá ver. Isso não é o objeto de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Tem que ter perguntas, tem que ter respostas. Quer dizer, tem que haver dúvidas. A gente pode dizer, as respostas não foram suficientes. Todos nós não, muitos de nós já leram as respostas, já vimos o que ali falta,
nessas respostas, mas não houve pergunta. O Partido Socialista disse que havia 28 respostas, nem andou a dizer isso, mas depois eu até recebi mais de leitores que perguntavam, andei à procura das perguntas do Partido Socialista, conseguem encontrá-las? Sabe onde é que elas estão? Posso vê-las? Não existem. Não existem. E acho que isso é uma fragilidade do Partido Socialista. Se isto vai funcionar ou não contra o PS, acho que ontem, isso tem a ver com a chicana de ontem. A chicana de ontem não foi para ontem. Aquilo foi um número para o discurso da campanha eleitoral. Na minha perspectiva, quer dizer, não creio que houvesse vontade real, quer de um lado, quer do outro, de parar o comboio, mesmo sabendo que ele ia chocar contra uma parede. E as paredes chamam-se eleições. Não creio que houvesse essa vontade. O que houve ali foi a preocupação de tentar dizer, que hoje estamos a ver repetidos em modos sucessivos, que é... o partido, nós até demos a hipótese da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas uma coisa que não seja uma chicana e o Partido Socialista não quis, e do outro lado, eles é que apresentaram a moção de censura, eles é que foram para para as eleições. Portanto, no fundo, o passa-culpas. Portanto, vamos estar entre o passa-culpas e esse por um vir. É isso que vamos discutir. E o resto vai ser difícil. Vai ser difícil. E em boa parte vai ser difícil. Porque aí já estou com a Helena. Porque é sobre isto que vão ser feitas as perguntas pelos jornalistas. Porque os jornalistas fazem as perguntas, não vão fazer perguntas sobre políticas públicas. Não vão fazer perguntas sobre políticas públicas, que nem a maior parte deles nem sabe o que é que há de perguntar com muita certeza. Vão fazer perguntas sobre isto e sobre aquilo que já estão a fazer, que é o que é que acontece no dia seguinte. Olha, eu vou dizer o que é que acontece no dia seguinte. Ou o PSD fica à frente e Luís Montenegro continua com mais ou menos condições do que tem agora, ou o PSD fica atrás, Luís Montenegro já disse que não, mesmo que fosse um voto, não era primeiro-ministro, vai-se embora. Sim. E o PSD no dia seguinte vai escolher outro líder. Uhum. E se houver uma maioria direita, tirem o cavalinho da chuva, porque o PSD vai acabar por fazer um acordo com o Chega. Achas que o próximo líder do PSD como a maioria direita no Parlamento, algum líder consegue ser eleito para dizer nós vamos estar a votar os orçamentos do Partido Socialista? Alguém que vá fazer uma campanha dentro do PSD ganha. É que não ganha, quer dizer, é preciso líder partidário. Havendo e sei lá, e ser aqueles flagelantes, há uma certa diferença, portanto, quer dizer, é evidente, o próprio Pedro Nuno Santos, se tivesse dito com clareza na campanha para a eleição do Partido Socialista, que era isso que ele eventualmente iria fazer, que é andar a votar orçamentos do PSD, boa parte do partido revoltava-se. Agora, numa situação ao contrário, com uma corrida à liderança do PSD, o que é que vai acontecer? Portanto, quer dizer, os cenários que eu estou a ver, quer dizer, achar que a seguir Montenegro vai ficar lá e vai fazer de Pedro Nuno Santos 2 é não conhecer o que é o PSD, é não conhecer o que é o país. Agora, pode haver a ideia de que isto vai haver uma revolução tão grande que de repente aquilo que neste momento é uma reviravolta total em relação ao que foram as eleições de há um ano e de repente voltar a haver em Portugal, no Parlamento e no eleitorado, uma maioria dos partidos à esquerda. Não há nenhuma sondagem que dê qualquer sinal de que isso possa acontecer. Mas pode acontecer. Vamos lá ver o que acontece nas eleições. Pode acontecer. Se acontecer aí, Pedro Nuno Santos estará uma passadeira pela frente, mesmo que fique em segundo lugar. Terá uma passadeira pela frente. Mas vamos ver. Portanto, mas é isto que vão andar a perguntar. Portanto, vão andar a perguntar aos líderes sobre a se promover, sobre quem tem culpa e sobre o que é que fazem no dia seguinte. Vai haver muito poucas perguntas sobre o que é que vai acontecer aos impostos dos jovens, vai haver poucas perguntas sobre o que é que vai acontecer às PPP anunciadas agora, vai haver poucas perguntas sobre o que vai acontecer ao sistema educativo que estava a sofrer alterações. Isso não vai estar na campanha eleitoral, porque, entre outras coisas, os jornalistas não vão ajudar. Não vão ajudar. E aí a Helena tem razão, porque isto tem a ver muito com a hegemonia que existe neste setor, digamos, da cultura, uma mistura de duas culturas. A cultura, por um lado, da esquerda e a cultura, por outro lado, da politiquice. Pronto.
E o que interessa Estás é o aqui jogo com um retrato político. muito negativo do jornalismo. Mas estou com um retrato muito negativo porque basta estar a olhar para as televisões e ver o que são aqueles debates, aqueles painéis sucessivos que passam nas televisões. Cada vez que se vai para um tema concreto, quando se quer discutir isto ou aquilo, muitos daqueles comentadores dizem, eu sobre isso não sei, e depois passam a falar de jogadas políticas. Sim. Quando foi o pacote, eu lembro-me muito bem, quando foi o pacote da habitação, por exemplo, do Partido Socialista, quantas pessoas disseram que falaram sobre os temas da habitação, no sentido de dizer isto resolve ou não resolve os problemas? Não se falou sobre isso. Falou-se de outras coisas, que tinham a ver com jogadas políticas, quem é que tem vantagem, quem tem uma vantagem, quem fica à frente, quem fica atrás, quem foi mais habilidoso, quem fez o melhor drible, quem é que é o jogador, quem é que só dribla na areia ou quem é que tem visões de longo prazo e faz lançamentos em profundidade. É disto que se tem debatido. Eu confesso, eu não sei se o povo português continua muito interessado apenas neste tipo de coisas e se isto não vai levar a mais abstenção. Sim, e não sei quem é que se abstém. Se abstém os eleitores dos partidos centrais ou se abstêm mais os eleitores dos extremos. Não faço ideia. Não sei o que é que vai acontecer. Talvez daqui a uns tempos comece a ter uma ideia, mas neste momento não sei. Agora, não posso estar muito menos irritado do que ontem, nem posso achar nem posso achar que vamos ter uma quer dizer, que isto não é literal roleta russa. O Montenegro quis jogar a roleta russa. Jogar a roleta russa. Eu não creio que ele ontem tivesse feito aquela manobra no Parlamento porque se assustou com 2 sondagens. Há muita gente dos partidos que se assusta, muita gente que tem importância àquilo, mas quem olha para os números percebe que aquilo é uma flutuação com muito pouco significado. Muito pouco significado. E, portanto, a única coisa que ele achou é que tinha que jogar póquer, ou portanto, jogar póquer é fácil porque um gajo só perde dinheiro. A roleta russa não, pode morrer. Portanto, e eu acho que prefiro esse jogo. O Pedro Nuno Santos alinhou nesse jogo porque se ele perder também corre o mesmo risco. Talvez não tão óbvio, mas também corre o mesmo risco. Portanto, à conta da roleta russa dos nossos 2 principais dirigentes, temos o país sem perceber o que está a passar e irritado com o que está a passar e em boa parte parado outra vez. Parado, não todo, porque felizmente nós estamos aqui, trabalhamos todos os dias e portanto isto vai andando.